Então, a gente vai começar aqui, né, com a prática inicial, que vai ser o nosso quebra-gelo. A gente ainda não vai adentrar na teoria de hoje, mas eu quero que cada um de vocês escolha um desses quadradinhos verdes que vocês estão vendo aí, dos que estão conseguindo acessar o Figma. Pode escolher qualquer um, e neles vocês vão responder 3 perguntas simples. Vocês vão colocar o seu nome, obviamente, e vocês vão colocar no card que vocês escolheram qual foi a pior em qual site vocês tiveram a pior experiência de uso assim durante o até agora, as experiências que vocês tiveram utilizando o site, utilizando o aplicativo. Qual foi a pior experiência que você teve? Qual site ou aplicativo te proporcionou isso? E, além disso, eu quero que você explique o motivo. Não precisa ser algo muito elaborado, pode ser poucas palavras bem simples, mas explique o porquê que esse app ou esse site te causou essa pior experiência. Realmente, quando eu pensei nesse bichinho aqui, eu já pensei que os 2 sites que vão mais comentar aqui vai ser o Siga, primeiramente, e o Gov. E realmente foi o que aconteceu. Mas essa pequena praticazinha que a gente fez nada mais é também do que um exemplo de um processo de design. A gente entender qual é a principal dificuldade do nosso usuário. Vocês, como usuários dessas 2 plataformas, do Siga e do sistema do Gov, vão enfrentar certos problemas do qual as pessoas que desenvolvem essas plataformas deviam ter pelo menos o contato com alguns desses usuários que utilizam para poder saber esses problemas, essas deficiências que os sistemas têm e poder melhorar eles em cima disso. Só que infelizmente não é algo que a gente vê acontecendo de verdade, né? O Siga nem se fala porque é uma plataforma que foi comprada há muito tempo e possivelmente nunca vai receber uma atualização em muito tempo. E o Gov porque eu creio que nesse quesito de sistemas o nosso governo não foca tanto, principalmente sistemas instrucionais. Não tem um design tão interessante, muitas vezes não são tão acessíveis, assim por diante. Mas é por isso que momentos como esse são muito importantes, para que futuramente a gente consiga encontrar desenvolvedores que não pensem só no código, né? Que também pensem um pouco em como o usuário vai receber essas informações no futuro. E é por isso que a gente já puxa o nosso gancho para o conteúdo de fato que a gente vai ver hoje, que é o que é UI e UX e a diferença entre esses dois. Então, para exemplificar essa diferença na prática, eu trouxe esse pequeno frame, esse pequeno exemplo de uma tela de login. Tem duas versões dessa mesma tela, só que uma a gente vê que tem só essas cores, não tem nenhum texto, não tem nenhuma cor de fato, é só uma escala de cinzas. E no outro lado a gente já tem essa tela de login já bem desenvolvida, já com cores, já com hierarquia e etc. É justamente aqui que a gente consegue explorar um pouco melhor essa diferença entre essas duas áreas. Essa primeira parte dessa tela de login representa o que a gente chama de UX, ou User Experience. É justamente aqui onde a gente vai fazer a arquitetura do nosso sistema, onde a gente vai definir quais são os fluxos dos dados, qual o fluxo que o usuário vai seguir, como que as informações devem aparecer da melhor forma na tela para o usuário. E é a partir dessa etapa que a gente vai definir como que a nossa plataforma, a nossa aplicação vai resolver o problema que o usuário possui. É basicamente nessa etapa que a gente define como as engrenagens por baixo dos panos vão rodar. Então, geralmente é nessa etapa também que a gente modela quais informações a gente vai ter numa tela de login, por exemplo. Antes mesmo de pensar em posicionamento, pensar em cor, pensar em botões, a gente primeiro pensa em o que o usuário vai ver. Quais as informações que são mais pertinentes que ele veja em determinadas telas, determinados fluxos e assim por diante. Depois que a gente tem tudo isso definido
Pensando em como o usuário vai utilizar essa plataforma, a gente passa justamente para a etapa da User Interface, onde a gente chega numa etapa justamente mais visual, onde a gente já vai ter uma camada de apresentação, que a gente vai ver mais sobre tipografia, sobre contraste, sobre o formato de botões, sobre cores. E é aqui que a gente vai transformar essa lógica, esse fluxo de dados que a gente criou em algo visual, algo que seja palpável para o usuário, né? Então, um exemplo que eu posso dar aqui de como essas coisas podem ser aplicadas de forma errada é que as duas, elas conversam entre si. Eu posso ter uma aplicação que ela tem um design incrível, só que quando a gente vai ver a lógica dela por baixo dos panos e os fluxos que o usuário tem que passar para acessar uma determinada informação, tá uma bagunça, o código não é bem organizado, o usuário tem que entrar em inúmeros submenus para ele chegar numa informação importante, coisa que acontece no Gov, por exemplo, e no SIGA principalmente. Então isso tem uma interface boa, só que no final das contas não tem uma experiência de usuário tão legal. O usuário acaba ficando mais chateado e estressado usando a aplicação do que tendo uma boa experiência em si. Então isso não é tão recomendado. Já a gente pode ter uma experiência de usuário boa. Um exemplo que eu posso dar é um terminal, por exemplo, um terminal Linux ou um terminal do Windows. Nele, com simples comandos, a gente consegue criar uma pasta, acessar arquivos, descompactar um arquivo, acessar um site, só que não tem interface. Então, para 99% das pessoas que não fazem parte desse público-alvo de desenvolvedores, vai morrer de medo, tipo, que é a distância de um terminal, de um CMD. Então, a gente tem uma experiência de usuário boa, para quem é da área, né? Quem é o público-alvo dessa aplicação, que é um terminal. Só que não tem uma user interface interessante, porque justamente nem interface tem. Então é por isso que hoje em dia existem sistemas operacionais que pegam todas essas abstrações de comandos, de criar pasta, criar arquivo, acessar site, e colocam uma interface toda bonitinha, entendendo o seu público-alvo, que são pessoas que podem não ter tanto contato com a tecnologia assim, então fica tudo mais facilitado. E é por isso que a gente tem sistemas operacionais como o Windows hoje em dia, como o macOS, como o Linux e assim por diante. Porque justamente vem dessa ideia de unir a experiência com a interface. Então, pensando nisso, eu quero que a gente entre na nossa primeira missão do encontro de hoje. Que a gente vai vir nessa tela aqui, não sei se vocês estão vendo, ela está logo abaixo dessa pequena explicação de UI UX. Eu quero que vocês utilizem a ferramenta de comentário, que é esse balãozinho aqui da barra de ferramentas, ou clicando no atalho C. Tocando na tecla C, você habilita os comentários. E eu quero que você analise essa tela de login aqui, que na verdade é só um wireframe, não é uma tela de login de fato, é só uma prototipagem de uma tela de login. E eu quero que você aponte fluxos, coisas nessa tela de login que não necessariamente precisam ser cor ou não necessariamente precisa ser uma cor ou algo tipo de beleza. Eu quero que vocês pensem no sentido de fluxo, no sentido de organização de elementos dessa página. O que é que vocês encontram aqui que vocês acham que não está tão adequado e vocês coloquem no balãozinho de comentários. Para quem não está conseguindo acessar o Figma, vocês podem fazer a mesma coisa analisando essa tela aqui. Eu vou deixar aqui para vocês verem, quem não estiver vendo essa tela de login aqui, e deixar um comentário aqui no chat falando algum pedaço dessa tela que você acha que não está coerente com o que devia ser na vida real. Vocês podem colocar os comentários em cima das partes que vocês também acham que não é tão interessante, tá? Então vocês podem vir aqui no botão, colocar um comentário no botão e assim por diante. Vocês fizeram alguns apontamentos muito interessantes. Primeiro, o botão de cancelar tá enorme, né? Ele tá bem grande. E outro apontamento que eu acho que foi só o Nicolas que fez, que realmente é muito interessante. Por que diabos tem o botão de cancelar na tela de login?
que não faz sentido ter o botão de cancelar na tela de login, né, primeiramente. O botão está muito grande. Só um detalhe sobre cor, o botão de cancelar está verde, e geralmente verde a gente associa a uma ação positiva. A gente pode pensar num semáforo de trânsito, por exemplo. Verde é seguir, amarelo é atenção e vermelho é pare. Isso a gente não se limita só ao trânsito, a gente também traz esse conceito para a interface de usuário. Então, geralmente, quando você tem alguma ação que ela é destrutiva, seja ela deletar algum dado importante ou reafirmar que você vai apagar, por exemplo, um dado que não pode mais ser recuperado, geralmente você vai encontrar uma opção que ela é vermelha. Então, se fosse para existir uma ênfase nesse botão cancelar de verdade, ele não precisaria ser tão grande assim, e ele possivelmente teria uma cor vermelha, para indicar que não é uma ação tão desejável assim. Mas não era nem para esse botão estar aqui, né? Porque é uma tela de login. O botão de confirmar, ele está lá em cima no canto, bem reduzido, então é muito difícil do usuário enxergar ele, então já vai ser uma experiência um pouco estressante para o usuário. E só respondendo até um comentário que o Arthur fez, essa logo aqui não tem imagem porque justamente a gente não chegou nisso ainda, mas essa telinha aqui é um wireframe. Ela é só um protótipo do que vai se tornar o design da tela de fato. Então a gente só representa coisas com quadrados mesmo. Onde vai ter uma logo, a gente só bota um quadrado e diz que ali é a logo. Onde vai ter um input, a gente só bota um quadrado e diz que ali vai ser um input. Porque justamente é o protótipo inicial antes da gente começar o design. Como se fosse um rascunho. Então agora a gente vai entrar no tópico da nossa reunião desse encontro, que é Design Thinking, que é a seção que está logo abaixo dessa pequena prática que a gente fez. Nós, como engenheiros, e também alguns de vocês como desenvolvedores ou futuros desenvolvedores, muitas vezes vão ter um pensamento de pensar na hora de desenvolver uma aplicação, uma plataforma, um design, em como eu pessoa que estou desenvolvendo, vou utilizar essa aplicação, certo? Só que muitas das vezes não é só você que vai utilizar essa aplicação. Então a gente tem que pensar um pouco, se desvencilhar da ideia de que só a gente vai utilizar aquela plataforma, porque muitas vezes a gente tem uma realidade, um computador com 16 GB de RAM, acesso à internet, uma placa de vídeo, isso ou aquilo. Só que muitas vezes um outro usuário da nossa aplicação que a gente não conhece vai ter 4 GB de RAM, ainda está usando o Windows 7, o processador não é um processador tão bom. E muitas vezes a gente não pensa nisso. Então, na hora da gente começar a desenvolver um design, muitas vezes não é recomendado a gente ir, botar a cara a tapa e já começar a desenvolver telas. Muitas pessoas até pulam a etapa de prototipação do design e já partem para a codificação. Só que isso não é muito recomendado porque você precisa primeiro entender quem é o seu usuário final e como ele vai utilizar a ideia que você está desenvolvendo. Então, para isso, existe uma metodologia de design que se chama Design Thinking ou pensamento de design, onde a gente tem 5 etapas bem definidas e 5 passos, né? 5 passos bem definidos. No primeiro passo, a gente tem a empatia. A empatia é justamente o próprio significado dessa palavra já auto explica esse passo, que é você não é o seu usuário. Você tem que pensar como se você fosse de fato o seu público-alvo, o usuário da sua aplicação. Então você tem que se colocar no lugar do usuário e compreender quais são as dores, quais são as necessidades, quais são as motivações, assim por diante. Um exemplo disso foi o que a gente fez no quebra-gelo no início desse encontro, que foi justamente vocês se entendendo como usuários de uma aplicação que outra pessoa desenvolve, vocês nunca viram a cara, nunca viram como é esse processo de desenvolvimento, mas vocês utilizam o SIGA, utilizam o Gov e vocês têm experiências com isso em determinados contextos. Então, entender isso, fazer uma pesquisa de mercado, analisar aplicações que já existem e como os usuários dessas aplicações já reagem, já vai te trazer um grande retorno de quais problemas você deve solucionar ao desenvolver essa plataforma e também otimizar ela, não só para a sua realidade,
mas para a realidade de diferentes pessoas que vão fazer parte desse público-alvo, como pessoas que vão ter um desempenho limitado, pessoas que vão precisar de alguma acessibilidade para usar essa plataforma e assim por diante. Depois dessa etapa de empatia, de entender o usuário, a gente passa para a etapa de definição. Aqui a gente vai pegar tudo isso que a gente coletou, né? Essa nuvem de informações sobre os nossos usuários, sobre possíveis concorrentes que existem no mercado, sobre ideias que a gente pode desenvolver nessa aplicação e começar a definir de fato o que é que a gente quer fazer. Porque a gente não vai simplesmente fazer uma cópia ou simplesmente pegar todas as ideias que a gente definiu e criar uma aplicação. Então, na etapa da definição, voltando daqui, é justamente a gente pegando toda essa nuvem de informações que a gente fez na primeira etapa de entender o usuário, entender as nossas ideias, entender concorrentes, como eu falei, e filtrar isso, fazer uma definição e uma síntese de fato no que a gente quer fazer. Porque a gente não vai querer fazer só uma cópia e a gente também não pode pegar uma infinidade de funcionalidades e tacar numa aplicação só. Ela precisa ter um propósito e um foco. Então é para isso que serve a etapa de definição. Essa primeira etapa e essa segunda etapa, você possivelmente não vai tocar em nenhuma ferramenta de código ou de prototipagem ainda. Você vai lidar principalmente com ferramentas de texto, como um próprio bloco de notas da vida, ferramentas como o Notion, que eu não sei se alguns de vocês conhecem, ferramentas como Miro, eu acho que muita gente conhece o Miro. E essa própria plataforma que vocês estão utilizando, que é o Figma, também tem um tipo de arquivo nele, no qual você pode usar para fazer essas definições de ideias, essas prototipagens, que é um arquivo FigJam, eu vou mostrar aqui para vocês, mas vocês podem dar uma olhada nisso depois. Que a gente tem um arquivo de design, né, que é o arquivo principal que a gente vai utilizar aqui durante esse encontro, mas a gente também tem esses outros vários tipos de arquivos e um deles é o FigJam. Que é você criar um arquivo Jam, né, que eles chamam, você tem essa carinha aqui. É uma carinha muito parecida com o Figma padrão que a gente conhece, só que ele traz outras ferramentas pra gente. Ó. A gente pode colocar aqui post-its para colocar anotações, a gente pode usar pincéis para destacar informações, aqui a gente pode colocar documentos, criar tabelas, adicionar formas. Inclusive, aqui a gente consegue fazer até fluxograma também, para quem está em programação computacional agora, também dá para fazer fluxograma aqui, ó. Ele traz várias ferramentas para a gente justamente conseguir fazer essa etapa de definições, de ideias, sem colocar algo em protótipo de fato, sem começar a definir algo. A gente primeiro passa por essa etapa. E tem ferramentas para ajudar a gente nisso também. Então, na nossa terceira etapa, a gente justamente vai pegar aquele nosso filtro que a gente fez em relação aos nossos usuários e às nossas ideias iniciais. E a gente de fato vai começar a pensar melhor especificamente em cada uma dessas ideias e definições que a gente definiu e como a gente vai detalhar elas. E como a gente vai buscar novas ideias para complementar essas ideias que a gente já tem. Então, por exemplo, na etapa de definição, eu posso ponderar que a minha aplicação vai precisar de uma aba que se chama dashboard. Essa é a sua ideia inicial. E essa ideia inicial você decidiu que ela vai ser uma ideia que vai passar para frente. Ela não vai ser descartada. Na etapa de ideação, você vai pegar essa ideia de a aplicação tem que ter um dashboard e vai começar a detalhar ela, a pegar ideias para adicionar nessa ideia principal. Como, por exemplo, quais seções essa minha dashboard vai ter, quais informações essa dashboard vai exibir. E para isso, mais uma vez, você pode utilizar referências de outras aplicações que já existem, mas também pegando essas referências para fazer modificações e criar algo novo, se for do seu interesse. E a gente faz isso com todas as ideias que a gente vai ter. E mais uma vez, essa etapa ainda não é uma etapa que precisa de uma ferramenta de prototipação avançada como um Figma ou de um código como iniciar o desenvolvimento de fato. Essa etapa aqui a gente ainda pode continuar fazendo a nível de texto, de definições e rascunhos. Já quando a gente tem as nossas ideias e os detalhamentos das ideias bem definidas, a gente passa para a nossa
quarta etapa, que é a prototipação. Nessa etapa, de fato, a gente já começa a se aproximar de uma ferramenta de prototipagem de fato e a gente começa a fazer, a criar ideias. Na primeira etapa da prototipagem, geralmente a gente cria o que a gente chama de wireframes, que é um exemplo disso, é justamente isso que vocês viram aqui. A gente cria uma tela que ela não tem tantos detalhes assim, ela ainda não tem tantas cores, ela ainda não tem imagens. A gente só representa os elementos que a gente quer colocar na tela com blocos, sem uma forma muito definida ainda, justamente para a gente ter uma ideia inicial de como esses elementos vão se comportar na tela, como que eles vão se organizar em conjunto, né? Porque a gente pode ter 10 elementos para adicionar e não saber como eles vão se encaixar de início, antes mesmo de saber como que eles vão se apresentar para o usuário. Então a gente geralmente passa por essa etapa de fazer um wireframe, não só um, né, mas vários, para uma mesma tela. É muito comum isso. Você fazer vários, porque um wireframe é como se fosse um rascunho, né? Então para uma mesma tela você faz vários rascunhos e desses rascunhos você vai escolher um para elaborar ele, para de fato pegar e transformar em uma interface, mas ainda não chegando na etapa do código. Você começa a fazer o design real dessa tela que você escolheu, desse rascunho final que você escolheu, e de fato começar a aplicar cor, começar a organizar os elementos, começar a dar forma às coisas. E é daí que você sai de um wireframe como esse, que você só coloca os blocos e organiza, para uma tela que ela já vai ter um texto, ela já vai ter uma cor, ela já vai ter uma organização melhor de espaçamento e assim por diante. E no final, antes mesmo da gente iniciar o código dessa interface, ou enviar essa interface já desenvolvida para um desenvolvedor, porque existe uma profissão que é UI UX Designer, que você pode atuar só desenvolvendo interface. Você não precisa atuar mexendo com o código de fato. Mas se você for uma pessoa que tanto faz o design quanto o programa, você faz a prototipação, mas antes mesmo de iniciar o desenvolvimento, a gente passa para a quinta e última etapa, que é o teste. Aqui a gente vai pegar os protótipos finais que a gente já desenvolveu a partir dos nossos rascunhos e ideias e vai enviar justamente para os nossos usuários de teste. Pessoas que a gente sabe que são potenciais usuários do nosso público-alvo, que vão analisar aquela interface e vão dizer se tal elemento está na posição correta, se existe alguma coisa que está incomodando essa pessoa, se algum fluxo precisa ser otimizado e assim por diante. Então, tudo isso é realizado nessa etapa de teste. E essas etapas, elas não são necessariamente... não é obrigatório que você tenha que cumprir todas as 5 de uma vez para depois voltar para o começo. Caso você esteja na etapa de prototipação e descobrir que existe alguma coisa que ainda está faltando, você pode voltar para a etapa anterior e continuar aquela ideação que você estava tendo. Da mesma forma como... Enquanto você está analisando mais ideias nessa etapa de ideação e encontrou um novo recurso que você acha que seria muito útil, que se encaixaria na sua aplicação, você poderia voltar para a etapa 2, da etapa de definição, e analisar isso melhor, e assim por diante. Continuando seguindo o fluxo de primeiro essa, depois essa, ou dessa voltar para essa, tá tudo bem. Só não é tão recomendado você estar na etapa 4, por exemplo, e voltar lá para a etapa 1. Porque vai acabar te atrapalhando, mais do que te ajudando. E essa é uma metodologia que a gente chama de Design Thinking, que tem esses 5 passos, né, sendo desenvolvidos. Aí, mais uma vez, para complementar essa teoria do Design Thinking, eu quero que vocês pensem como usuários. A gente tem a nossa missão 2, que está logo abaixo dos cardzinhos, que é a quest de empatia. Eu tenho aqui uma necessidade. A Universidade Federal do Ceará, a UFC, que é um app para os alunos reservarem salas de estudo. Só que o servidor dessa aplicação ele vive caindo e os alunos eles estão estressados. Aí eu quero que vocês, mais uma vez, utilizando a ferramenta de comentário nessa área ou o chat do Google Meet, respondam essas 3 perguntas que vierem na mente de vocês analisando essa proposta. Tentando imaginar quem vai ser o usuário dessa aplicação
quais são os desafios que eles vão enfrentar e como você pode resolver esse desafio que já está definido no enunciado do teu problema, que é o servidor vive caindo e os alunos estão estressados. Então a primeira pergunta é quem é o usuário, a segunda pergunta é qual é a maior dor desse usuário, e a terceira pergunta é uma ideia louca para resolver esse problema definido dentro do aplicativo. Então realmente, continuando aqui, falando um pouco mais sobre essa prática aqui, já que alguns de vocês já responderam, quem é o usuário são exatamente os alunos da UFC que querem reservar uma sala de estudos. A maior dor deles é justamente tentar reservar a sala, só que o servidor vive caindo, o que está deixando esses usuários muito estressados. E uma ideia louca para resolver isso no app é justamente uma ideia bem semelhante da que eu pensei na hora de responder essa pergunta. E o Arthur Eric respondeu algo parecido, que é justamente permitir que, por mais que o servidor caia momentaneamente, o usuário ainda consiga acessar a aplicação offline, ainda consiga fazer a sua reserva de forma... fazer tipo um agendamento, né? Entrar numa fila e já deixar a solicitação dele lá para quando a internet voltar, o servidor poder receber essa solicitação e analisar se ele de fato pode reservar aquela sala ou não e dar a resposta. É melhor do que fazer o fluxo do usuário quebrar no meio, ele não conseguir mais acessar do nada, e ele ter que esperar um grande período de tempo para poder voltar na plataforma, fazer todo o formulário de novo e assim por diante. Então uma ideia mais interessante seria justamente aplicar isso. Eu tenho aqui o comentário do Diego Costa, que é fazer com que sempre que o servidor cair, os alunos que iam reservar a sala passem automaticamente do semestre que eles atualmente ingressam. Isso aqui é uma ideia muito válida também. Seria muito interessante se ela fosse implementada de fato. E redirecionar para um site externo como o Google Forms. Também é uma ideia boa. Derrubar o UFC, definitivamente. E é isso. Agora, a gente vai analisar uma segunda metodologia de definições de UI e UX, que é até um pouco parecida com o Design Thinking, só que ela se comporta de uma forma diferente. Que está abaixo das missões aqui, que é justamente o que a gente chama de Double Diamond, ou diamante duplo. Esses dois diamantes, eles vão representar duas etapas diferentes do nosso projeto. Primeiro, a gente vai ter... O microfone caiu? Não, caiu não. Vocês estão me ouvindo, né? Só confirme aí, por favor. Perfeito. Então, o Double Diamond, esses dois diamantes, cada um deles representa duas etapas específicas do nosso projeto. O primeiro diamante, ele representa o problema que a gente tem na nossa aplicação. Já o segundo diamante, ele representa a solução. Existe esse formato de um losango, porque primeiro, nesse primeiro diamante, que a gente vai ter a etapa de problema da nossa aplicação, né? A gente justamente vai ter o conhecimento que a gente precisa criar uma aplicação X para um público-alvo Y, que precisa ter isso. Só que, justamente, primeiramente, é só um enunciado simples que você vai ter, uma ideia inicial. Você precisa começar a buscar ideias, a fazer pesquisas, a encontrar o seu público-alvo e assim por diante. Então, tudo isso começa de um simples ponto aqui, ó, nesse losango, e ele vai se expandindo, vai crescendo. Se vocês forem analisando só essa metade aqui desse losango, que é um triângulo virado de lado, né? Ele começa com a pontinha dele aqui pequena e ele vai crescendo, porque justamente a gente vai acumulando ideias nesse processo de pesquisa e de descoberta. Aí justamente nessa etapa aqui de descoberta que mais uma vez a gente tem a empatia, que é justamente entender o nosso usuário para buscar essas ideias e
agrupar elas, né? A juntar elas em algum lugar, e justamente a gente começa, depois dessa etapa de juntar todos os dados, que a gente chama de divergência, que é justamente divergir mesmo, é pegar várias coisas, várias ideias, vários pensamentos, vários tipos de usuários diferentes que podem ser interessantes, para aí sim a gente pegar esse amontoado de dados que a gente vê representado por essa área do meio aqui do triângulo, que é uma área bem maior, tem uma altura bem maior, e começar a funilar ela, indo nessa direção direita, a gente começa a funilar o triângulo novamente, porque a gente justamente entra na etapa de definição e começa a filtrar o que é que vai ser útil para a gente, o que é que vai ser útil para o usuário, o que é mais viável de ser implementado. Agora, depois que a gente passa desse primeiro losango, que a gente justamente já fez a nossa pesquisa, já tem a nossa definição, e a gente já sabe que já tem um resultado mensurável, né? A gente já tem uma noção do que a gente quer fazer. Então a gente pode começar a seguir para o nosso próximo diamante, nosso próximo losango, que mais uma vez vai ter esse formato de primeiro expandir ou divergir, para depois se concentrar em um foco ou convergir. Primeiro, a gente vai pegar aquelas ideias que a gente fez na definição, no primeiro diamante do problema, e vai começar a idealizar e prototipar. Justamente vai detalhar ideias, pegar uma ideia que primeiro tinha só um enunciado e agora precisa ter detalhamento, e começar a prototipar isso. Nisso, uma enxurrada de informações novas vão surgir. Vários rascunhos, vários detalhes de ideias, assim por diante. Depois que essas ideias forem elaboradas, a gente começa a entrar na etapa de validação, onde você, como designer ou desenvolvedor, vai analisar o que é que de fato desses rascunhos que você fez de uma prototipagem, por exemplo, de uma tela ou de duas, vai começar a analisar quais rascunhos, quais ideias são mais interessantes, quais devem ser descartadas. Também vai entrar em contato com o seu usuário, usuário de teste, pessoas que são próximas a você, que você sabe que podem ser potenciais usuários desse projeto que você está desenvolvendo, e vai fazer a validação desses rascunhos, desses protótipos que você tem, para mais uma vez descartar o que não for útil para o usuário e o que não se encaixar na sua proposta, e mais uma vez afunilar essa massa de informações para algo simples e algo final, que justamente vai causar o impacto que você queria causar ao desenvolver esse projeto. E a partir dessa etapa você pode justamente começar o desenvolvimento de fato via código ou via um desenvolvedor terceiro. E mais uma vez, assim como a etapa do design thinking que a gente acabou de ver, essas duas etapas, a do problema e a da solução, a gente pode fazer um caminho intercalável entre elas. Se a gente encontrar algum problema algo que a gente ainda precisa resolver de problema, a gente pode voltar para o diamante anterior e seguir o mesmo processo. E assim por diante, né? Então, o resumo da ópera é justamente quando a gente precisar desenvolver um projeto, antes da gente começar a colocar a mão na massa de fato, começar a desenvolver uma interface, começar a codar um projeto, antes a gente primeiro precisa pensar no nosso usuário, nas potenciais ideias que essa plataforma pode ter e que de fato vão ser úteis e não vão ser tão trabalhosas ou não vão ser fora da proposta do nosso projeto, para depois começar a fazer rascunhos, protótipos e então começar o desenvolvimento. Esse é o resumo da ópera, dessas metodologias que a gente pode utilizar. E essas etapas, utilizar esses processos, já vai trazer para você, durante o desenvolvimento dessa plataforma e testes dos usuários, um retorno sobre experiência, um retorno positivo sobre as experiências que os usuários vão ter, e também, consequentemente, vai refletir no design da interface, porque você já vai ter contato com outras interfaces de concorrentes, né, que possivelmente já foram pensadas para dar certo. Então você já vai acabar capturando alguma experiência positiva com isso. E para finalizar o nosso momento, depois de entender isso, esse exercício especificamente, infelizmente, só vai ser mais importante, só vai ser mais útil, eu diria, para quem está no Figma, que é justamente, vocês não vão mais usar a ferramenta de comentário, acabou aqui.
Vocês vão criar uma cópia. Vocês podem criar uma cópia simplesmente dando um Ctrl C e depois um Ctrl V e arrastando, ou um Ctrl D e arrastando. Vocês vão criar uma cópia dessa tela para vocês e vocês vão modificar ela da forma que vocês acham que ela ficaria melhor, porque ela está propositalmente feita com proporções meio esquisitas, sem cor, com as informações meio jogadas, justamente para que vocês organizem, mudem as cores, mudem a fonte, mudem o tamanho, o que vocês quiserem fazer para que essa tela fique mais apresentável. E esse é o nosso desafio final do encontro de hoje. Eu vou criar aqui umas cópias para quem não está conseguindo copiar. E eu acho que do mais, a gente não tem mais nenhuma teoria para analisar. Você só tem essa prática aí. E para quem veio, quem participou, fez as práticas e está aqui fazendo essa prática final agora, a atividade desse encontro, que vai dar uma pontuação para vocês, é essa que vocês estão fazendo. Vocês podem continuar fazendo agora, mas vocês vão ter até o tempo que eu vou colocar a atividade no Classroom, né? Mas vocês vão ter até o tempo final da atividade para realizar esse pedido que eu fiz. Para outras pessoas que não conseguem acompanhar de forma síncrona, né? Vai existir outra atividade que eu vou deixar bem detalhadinha no Classroom. Ou quem não está podendo fazer essa atividade final aí que vocês estão fazendo. E vai ser uma atividade um pouco diferente, mas a proposta vai ser a mesma. Mas lembrando que quem está aí fazendo e também quem respondeu os outros desafiozinhos do encontro não vão precisar fazer essa atividade do Classroom. Essa daqui que vocês estão fazendo já está valendo como pontuação para esse encontro de hoje. Então, é isso. Para quem está na reunião no Meet, eu vou encerrar por aqui. E quem ainda está no Figma e quiser continuar editando aí, pode ficar à vontade, que eu vou ficar um tempinho aqui ainda também. Se quiser tirar alguma dúvida lá no grupo, eu vou estar aqui. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês hoje. Espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa sobre essas etapas de desenvolvimento e prototipagem de uma ideia, de um protótipo, para de fato a gente começar a aplicar isso no código ou em algo do gênero. E é isso. Possivelmente a gente continua o Patch Y no nosso terceiro encontro na terça que vem, de 10 às 12. Até 12, né? Não vai exatamente até 12 horas, a gente está acabando até um pouco antes. Mas é isso. Eu vou colocar uma atividadezinha no Classroom, mas quem já está aqui ou já fez algumas coisas aí no Figma e está fazendo agora não vai precisar fazer. E é isso. Muito obrigado.